Nesta apresentação, vou compartilhar com você de forma muito aberta que a Bíblia ensina, antes de tudo, que a Igreja, o povo de Deus, passará pela tribulação. Depois, vou mostrar como se preparar para o que está por vir, e vamos dar uma olhada nas 7 últimas pragas, na Batalha do Armagedon, e no momento em que o rio Eufrates seca e os reis do Oriente aparecem, para entendermos o que tudo isso significa. Precisa se preparar para o que está por vir. Quando os eventos do futuro acontecerem, você ficará completamente sobrecarregado. Se você acredita que não estará aqui quando a marca da besta for imposta, se acredita que não estará presente nas grandes provações da história da Terra que estão por vir, então a sua preparação para esses eventos será significativamente diferente do que seria se você entendesse o que a Bíblia realmente diz. Mas primeiro, vamos diretamente à Bíblia e observar 4 ensinamentos claros das Escrituras que revelam que a Igreja passará pela tribulação. Muitas pessoas leem livros sobre a tribulação. Elas ouvem seus pregadores favoritos na TV falando sobre a tribulação. Mas muitos deixam de ir diretamente à Bíblia para ver o que ela diz. Eu adoro aquele poema que diz: "O que diz a Bíblia? A bendita Bíblia para mim." Os ensinamentos dos homens tantas vezes me enganam. Mais que esta seja a minha única pergunta: o que diz a Bíblia? A bendita Bíblia para mim? Você não concorda que precisamos ir diretamente às Escrituras? Então vamos lá. Apocalipse, capítulo 15. Vamos começar pelo versículo 1. E vi outro sinal no céu, grande e maravilhoso, em 7 anjos que tinham as 7 últimas pragas, pois nelas se consuma a ira de Deus. Então, vemos aqui que João vê esses anjos com as 7 últimas pragas, prontos para liberá-las. Logo em seguida, sua visão é tirada da terra e colocada no céu, para nos dar confiança de que Cristo será vitorioso. Ele diz: "E vi como que um mar de vidro misturado com fogo, e os que tinham alcançado a vitória sobre a besta, sobre a sua imagem, sobre a sua marca e sobre o número do seu nome, estavam em pé sobre o mar de vidro, tendo as harpas de Deus." Quem está em pé sobre o mar de vidro? Quem faz isso? Aqueles que têm o quê? O que as Escrituras dizem? Aqueles que alcançaram a vitória sobre a besta. Então, os milhões que estão em pé sobre o mar de vidro passaram por um período de tribulação. Eles enfrentaram anteriormente o poder da besta e conseguiram vencê-lo. Essa é uma das coisas que os permite estar em pé sobre o mar de vidro. Por quê? Por meio de Cristo, pelo seu poder, pela sua graça, eles conseguiram vencer a besta. Não é a força de vontade deles vivendo dentro deles, mas sim o poder de Cristo. Vamos continuar. Eles cantam o cântico de Moisés, o servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo: "Em grandes e maravilhosas são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei dos Reis." Agora, o que essas pessoas cantam? Elas cantam o cântico de Moisés. Você se lembra do que está escrito em 1 Coríntios 10 e 11? Pois tudo o que foi escrito no passado foi escrito para o nosso ensino. Vamos voltar e dar uma olhada nisso. 1 Coríntios 10. Estamos analisando a primeira evidência de que a igreja realmente passa pelo período da tribulação. Pois eles cantam o cântico de Moisés. Estamos tentando entender o que é esse cântico de Moisés. 1 Coríntios 10 e 11. Todas essas coisas lhes aconteceram como exemplos. E foram escritas para a advertência nossa, para quem já chegaram os fins dos tempos. Acabou de falar sobre Israel e que os acontecimentos que ocorreram no antigo Israel são exemplos para nós em nossa fé. Você se lembra de quando Deus tirou Israel da escravidão do Egito? Moisés os guiou pelo deserto. Eles chegaram ao Mar Vermelho e, ao se aproximarem do mar, havia montanhas de um lado e deserto do outro. Os exércitos egípcios os perseguiam em seus carros de guerra. Quando os israelitas olharam para trás, viram o sol refletindo nas lanças e espadas dos egípcios. Eles ouviram o estrondo dos carros de guerra egípcios. Eles ficaram ali, sabendo que a morte certa era inevitável. Mas Deus disse a Moisés: "Vá em frente, coloque os pés na água." E Moisés colocou os pés na água. O Mar Vermelho se abriu, os israelitas passaram, e então Moisés e seu povo chegaram ao outro lado. Mas o que aconteceu com os egípcios? A água desabou sobre eles. No final das pragas, Moisés e seu povo atravessaram o Mar Vermelho. Mas você se lembra do que aconteceu antes disso? Houve 10 pragas. Elas foram derramadas sobre o Egito. Onde estavam os israelitas durante essas 10 pragas? Eles estavam dentro do Egito. O que aconteceu quando o mar se abriu? Eles foram libertos e os egípcios foram destruídos. Foram mortos dentro do rio, dentro do Mar Vermelho. Agora, do outro lado do mar, em Êxodo, capítulo 15, você verá que Miriam começa a liderar os israelitas no cântico, e chamamos isso de o cântico de Moisés. Êxodo, capítulo 15.
Israel estava presente durante as pragas, foi liberto ao final das pragas, e o cântico de Moisés é um cântico de vitória e triunfo para Israel. Veja, Êxodo 15. Então cantaram Moisés e os filhos de Israel este cântico. Este é o cântico de Moisés, Êxodo 15, versículo 1, ao Senhor. E disseram, encantarei ao Senhor, porque triunfou gloriosamente. Ele lançou o cavalo e seu cavaleiro no mar. O Senhor é minha força e meu cântico, ele se tornou a minha salvação. Ele é meu Deus, e eu prepararei uma habitação, o Deus de meu pai, e eu o exaltarei. O Senhor é homem de guerra, Senhor é o seu nome. Os carros de Faraó e seu exército ele lançou no mar. Então, o que é o cântico de Moisés? É o cântico da vitória. É o cântico do triunfo. É o cântico que, ao final das pragas, o povo de Deus foi liberto. O que cantamos? O cântico de Moisés. O que é isso? É o cântico de vitória e triunfo, de que alcançamos a vitória pela graça de Cristo sobre a besta, e nós não recebemos a marca da besta, fomos fiéis e permanecemos firmes por Deus durante esse período das pragas, fomos libertos ao final das pragas, e estamos de pé sobre o mar de vidro. Bem, aqui está a primeira evidência, em todas aquelas coisas que aconteceram com eles aconteceram como exemplos. Elas foram escritas para nossa advertência, para quem já chegaram os fins dos séculos. Então, a experiência de Israel ao passar pelas pragas é um exemplo para nós de que passaremos pelas pragas protegidos por Deus, libertos por Deus, e ao final desse tempo, cantaremos o cântico da vitória. Em Apocalipse capítulo 15, temos a segunda evidência de que realmente passamos pelas pragas. Novamente, se você ler o que muitas pessoas dizem, elas vão afirmar que somos libertos antes das pragas, arrebatados, se preferir. Mas isso não é, de fato, o que a Bíblia ensina. Apocalipse, capítulo 15, e repare no que as Escrituras dizem. Quando seguimos a Bíblia, e fazemos isso com muita clareza, o próprio Deus se revela a nós na Bíblia. Você se lembra de João 17, versículo 17, que diz, quem santifica-os na tua palavra, a tua palavra é o quê? Verdade. E então, ao olharmos aqui para Apocalipse 15, diz no versículo 6, e saíram do templo os 7 anjos, tendo os 7 flagelos, vestidos de linho puro e resplandecente, e cingidos ao peito com cintos de ouro. E um dos 4 seres viventes deu aos 7 anjos 7 taças de ouro, essas são as taças das 7 últimas pragas, cheias da ira de Deus, que vive para todo sempre. Agora, repare no versículo 8. E o templo encheu-se de fumaça por causa da glória de Deus e do seu poder. E ninguém podia entrar no templo até que se cumprissem as 7 pragas dos 7 anjos. Agora, não está claro? Poderia ser mais claro do que isso? Ninguém pôde entrar no templo até que as 7 pragas fossem cumpridas. Portanto, não entramos no templo de Deus, no céu, antes das pragas. Nós passamos pelas pragas, cantamos o cântico da vitória e então entramos no templo. Você consegue se lembrar de outra ocasião na Bíblia em que o templo foi preenchido com a fumaça e a glória de Deus? Com certeza. Quando o templo, o santuário literal na terra, foi inaugurado, o templo se encheu da glória de Deus e ninguém podia entrar nele. E assim, mais uma vez, o templo será preenchido com a glória de Deus ao final das pragas. Os ímpios terão sido destruídos quando Jesus vier. E quando Jesus vier, ele vem para nos levar para casa. E a sua glória encheu o templo. Agora, nós entramos no templo de Deus com ele. Então, essa é a segunda evidência de que ninguém pode entrar no templo até que as 7 pragas sejam cumpridas. A terceira evidência, claro, está nos Salmos. Você tem salmo após salmo que fala sobre o fato de que nós passamos pelas pragas, passamos pela tribulação, passamos pelas provações e dificuldades, e Deus nos protege. Um bom exemplo disso é o Salmo 91. Salmo 91. E aqui, no Salmo 91, temos pragas e promessas. Esse é um dos salmos mais encorajadores de toda a Bíblia. Diz assim, em direi do Senhor, versículo 2, Ele é o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus, em quem confio. Certamente Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Qual é a primeira praga? É a peste perniciosa. Ele vai nos livrar disso. Ele te cobrirá com suas penas, e debaixo de suas asas encontrarás refúgio. Não terás medo do terror noturno, nem da flecha que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas. Qual é a outra praga? É a peste que anda nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Qual é a outra praga? O sol que queima os homens. Então, isso obviamente está falando das pragas. 1000 cairão ao teu lado, Salmo 91, versículo 7, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Portanto, passaremos pelas pragas com fé em Cristo, protegidos por Cristo durante as pragas, e veremos 1000 caírem ao nosso lado, mas isso não chegará até nós. Por quê? Porque estamos debaixo da sombra de suas asas. Ele está nos protegendo e guiando durante essas pragas.
Ele é o nosso defensor durante as pragas. Agora, repare no que diz. Aqui no versículo 8. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Portanto, veremos os juízos de Deus caindo sobre os ímpios durante esse período, durante as pragas. Porque fizeste do Senhor, que é o meu refúgio, o Altíssimo, a tua habitação. Nenhum mal te sucederá. Agora, repare na próxima frase. Nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordens a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Então, perceba que diz, e nenhuma praga chegará à tua tenda. Porque estamos ali, protegidos por Deus. Lembre-se do Salmo 46, em Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem para o meio do mar, Deus está no meio dela, não será abalada, Deus ajudará ao romper da manhã. Então, mais uma vez, ao longo dos Salmos, Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Aqui está a última evidência, que são as parábolas de Jesus. Nas parábolas de Jesus, o trigo e o joio existem juntos até a colheita final. Não há um arrebatamento seguido de uma tribulação de 7 anos e depois Cristo vindo para buscar seus santos no início e vindo com seus santos no final. Nós não encontramos isso. Você não encontra isso nas parábolas. Por exemplo, você olha para Mateus capítulo 13, e ali está a parábola do trigo e do joio. E, em Mateus capítulo 13, diz no versículo 30, deixem ambos, ou seja, o trigo e o joio, crescerem juntos até a colheita, e no tempo da colheita direi aos ceifeiros, ajuntem primeiro o joio e amarrem-me em feixes para ser queimado, mas recolham o trigo no meu celeiro. Então, nessa parábola, o joio é recolhido primeiro e queimado, depois o trigo. Em outras palavras, é um evento simultâneo. Ele conta outra parábola, a parábola do reino dos céus, como um grão de mostarda, e fala sobre como ele cresce e se expande pela terra. Então o evangelho vai avançar. Um decreto será promulgado, de acordo com Apocalipse 13, condenando o povo de Deus à morte. A marca da besta será imposta. O povo de Deus será fiel a ele, e enquanto forem fiéis, cada indivíduo na terra tomará uma decisão final e irrevogável a favor de Cristo ou contra Cristo. Quem é justo, continue sendo justo. Quem é santo, continue sendo santo. Quem é injusto, continue sendo injusto. Quem é impuro, continue sendo impuro. Quando essas decisões são tomadas, a liberdade condicional humana se encerra. As 7 últimas pragas então são derramadas. O povo de Deus confia fielmente nele durante as pragas. Ao final das pragas, eles cantam o cântico de Moisés. Eles são protegidos durante as pragas. O trigo e o joio crescem juntos até a colheita. No final dessas pragas, Jesus vem. Ele recolhe o seu trigo para o seu celeiro. Seu povo é arrebatado para encontrá-lo nos céus. Os mortos justos são ressuscitados, os vivos justos são transformados pelo seu poder e graça, e os ímpios são destruídos pelo esplendor de sua vinda naquele momento. Agora, você pode se perguntar, e o amor de Deus? Podemos analisar essas pragas uma a uma, ver por que Deus derrama essas pragas? São julgamentos arbitrários? E quanto ao amor de Deus nas pragas? Vamos começar com Apocalipse 16. Vamos analisar cada uma das pragas especificamente e nos perguntar onde está o amor de Deus. Vamos para Apocalipse 16, versículo 1. E ouvi uma grande voz vinda do templo, dizendo aos 7 anjos, vão e derramem as taças da ira de Deus sobre a terra. O primeiro foi e derramou sua taça sobre a terra. E surgiu uma úlcera maligna e dolorosa nos homens que tinham a marca da besta e que adoravam a sua imagem. Agora, repare, sobre quem cai essa úlcera maligna e dolorosa, essa ferida horrível? Sobre aqueles que têm a marca da besta. Bem, obviamente, então deve haver pessoas vivendo na terra que não têm a marca da besta, ou seja, o povo de Deus. Portanto, ela cai sobre aqueles que têm a marca da besta. É uma aflição física. O que o poder da besta disse? Quando a marca da besta foi imposta, aqueles que a impuseram disseram, você deve aceitar a marca da besta, e se não aceitar, será fisicamente prejudicado, será machucado fisicamente. Você será açoitado. Será perseguido. Se não aceitar a marca da besta, você e seu corpo sofrerão uma dor enorme. Então aqui, a primeira praga nos mostra que só há segurança física em Cristo. Aqueles que receberam a marca da besta sofreram com a úlcera maligna e dolorosa. O que isso quer dizer? Está dizendo para entregar sua vida a Cristo. Toda a segurança física está em Cristo. Cristo é o nosso refúgio e fortaleza. Vamos para a segunda praga. E aqui na segunda praga diz, e o segundo anjo derramou a sua taça sobre o mar, e este se tornou como o sangue de um morto, e morreu todo o ser vivente que havia no mar. Você consegue imaginar o que aconteceria se todo ser vivo do mar morresse? Pense na poluição.
Pense no mau cheiro e na podridão. Pense na interrupção das cadeias de suprimentos. Pense no fato de que você não poderia enviar mercadorias pelo mar. Isso criaria um desastre econômico e comercial. O comércio econômico pararia quase imediatamente. Lembra do que disseram aqueles que impuseram a marca da besta? Eles disseram: você não pode comprar nem vender. Você não vai conseguir comer. Mas aqui, na segunda praga, aquilo que eles prometeram, eles não conseguiram cumprir. E na segunda praga, o que está escrito? Toda a segurança econômica está em Cristo. Na verdade, a Bíblia diz que o nosso pão e a nossa água serão certos durante esse tempo. Davi diz: e nunca vi o justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Jesus promete, durante esse período, que cuidará de nós. Então, a primeira praga diz que toda a segurança física está em Cristo. A segunda praga diz que toda a segurança econômica está em Cristo. Veja o que diz em Apocalipse capítulo 16, terceira praga. O terceiro anjo derramou a sua taça sobre os rios e as fontes das águas, e elas se tornaram em sangue. E ouvi o anjo das águas dizer: injusto és tu, ó Senhor, que és, que eras e queres dizer, porque julgaste assim. Versículo 6. Pois eles derramaram o sangue dos santos e dos profetas, e tu lhes deste sangue para beber, porque são dignos disso. E ouvi outro do altar dizer: sim, Senhor Deus Todo-Poderoso, verdadeiros e justos são os teus juízos. Agora veja, por que Deus lhes dá sangue para beber? Está explicado aqui. Eles derramaram o sangue dos santos e dos profetas. Em outras palavras, eles decretaram a morte e quiseram destruir e matar o povo de Deus. E então aqui diz que eles receberam sangue para beber. O que isso quer dizer? Diz que a nossa vida está escondida com Cristo em Deus. A vida é um presente que Deus nos dá, e a nossa vida está escondida com Cristo em Deus. Veja, a primeira praga mostra que toda a segurança física está em Cristo. A segunda praga mostra que toda a segurança econômica está em Cristo. A terceira praga mostra que a sua própria vida está em Cristo. Afinal, qual é a quarta praga? Na quarta praga, o sol queima os homens. Toda adoração verdadeira está em Cristo. A marca da besta tem a ver com a mudança da lei de Deus do sábado do sétimo dia para domingo, o primeiro dia. O sábado é o selo do Deus vivo, e o sol tem sido objeto de adoração de divindades pagãs ao longo dos séculos. Os egípcios adoravam o sol, o deus Sol Amon-Ra. Os babilônios adoravam o deus Sol Bel-Marduk. Os persas adoravam o deus Sol Mitra. Os romanos o chamavam de Sol Invictus, Sol Invictus. Adoração ao sol, mas, ainda assim, nos dias de Constantino, a adoração ao sol infiltrou-se na igreja cristã. No futuro, haverá a imposição da marca da besta. E aqui, nesta quarta praga, diz que toda adoração verdadeira está em Cristo. A próxima, a quinta praga, fala sobre trevas no trono da besta. Eles buscaram luz no poder da besta, mas só encontraram trevas. Procuraram a verdade no poder da besta, mas só encontraram falsidade. Então, o que isso quer dizer? Diz que Jesus é a luz do mundo. Na verdade, João capítulo 8, versículo 12, diz: Jesus diz: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas. A Bíblia, Salmo 119, versículo 105, em tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Então, aqui a quinta praga fala sobre o fato de que essas pessoas seguiram o erro, seguiram a superstição, seguiram invenções humanas, mas ainda assim existe a verdade. As pragas são pragas literais, mas têm lições espirituais que são a sua base. Naquela primeira praga, toda a segurança física está em Cristo. Naquela segunda praga, toda a segurança econômica está em Cristo. Naquela terceira praga, a nossa própria vida está em Cristo. Naquela quarta praga, onde se fala sobre o sol queimando os homens, a verdadeira adoração está em Cristo. Naquela quinta praga, toda a luz está em Cristo. Ele é a luz da vida. Na sexta praga, diz: o sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates, e a sua água secou, para que se preparasse o caminho dos reis do Oriente. E vi 3 espíritos imundos, semelhantes a rãs, saírem da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta, pois são espíritos que realizam milagres e que enganam o mundo inteiro, reunindo-os para a batalha do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Bem-aventurado, eis que venho como um ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes, para que não ande nu e não vejam a sua vergonha. Vamos pausar aqui. Jesus diz isso depois de 6 pragas. Depois de quando? Você tem a primeira praga, a úlcera maligna. A segunda praga, o mar e as águas se transformam em sangue. A terceira praga, eles têm sangue para beber. A quarta praga, o sol queima os homens. A quinta praga,
trevas sobre o trono da besta. Então vem a sexta praga e ele diz, eis que venho como um ladrão. Vigie, guarde suas vestes. Que sentido faria Jesus dizer, eu venho como um ladrão, depois de 6 pragas e das 6 pragas terem sido derramadas, se ele já tivesse vindo como um ladrão antes disso? Que sentido faria ele dizer, eis, aguente firme, não desista. Vigie e guarde as vestes do seu caráter, se ele já tivesse vindo? Então, esse texto por si só, se fosse tudo o que tivéssemos, e temos muito, muito mais, já provaria que passamos pela tribulação fiéis a Cristo. Agora, o que significa o sexto anjo ter derramado sua taça sobre o grande rio Eufrates? Na Bíblia, a água representa povos, nações ou línguas. Apocalipse 17, versículo 15, diz, e ele me disse, e nas águas que viste, onde se assenta a prostituta, são povos, multidões, nações e línguas. Então, o rio Eufrates, nos tempos antigos, passava por Babilônia. Quando o rio Eufrates secou, Ciro e suas tropas marcharam pelo leito seco do rio, subiram até a cidade da Babilônia, atacaram-na e a derrubaram naquela noite. O rio Eufrates, o rio literal, era o sistema de apoio para a Babilônia. Nos últimos dias, temos a Babilônia espiritual. Confusão, religião falsa, erro, apostasia, ilegalidade, viver de maneira contrária à lei de Deus. O rio Eufrates, o que ele representa? Nos tempos antigos, ele representava o sistema de apoio de uma cidade literal, a Babilônia. Mas o que ele representa de acordo com Apocalipse 17 e 15? Povos, nações, línguas, e assim o sistema de apoio da Babilônia seca. Ou seja, pessoas que antes faziam parte desse sistema se voltam contra ele. Por quê? Porque os que impõem a marca da besta disseram, se tivermos um governo mundial, se você atece, se você aceitar a marca da besta, se você adorar da maneira que ordenamos, se você fizer isso, isso trará paz e alegria à terra. Mas isso não aconteceu. As pragas vieram em rápida sucessão. Então, o sistema de apoio à Babilônia, a essa união político-religiosa, essa união de igreja e Estado, todo esse sistema de apoio desmorona porque eles não conseguiram cumprir o que prometeram. E então, o que acontece? O diabo sabe que precisa fazer alguma coisa. Então diz, são espíritos de demônios, que realizam milagres e vão aos reis da terra. Eu vi, verso 13, 3 espíritos imundos, semelhantes a rãs, saindo da boca do dragão. Isso é o paganismo. A besta, isso é o papado. E a boca do falso profeta, isso é o protestantismo. Essa é a união triunfante das religiões falsas, todas unidas. E Satanás age por meio de milagres. Ele tenta enganar, e isso leva à grande batalha do Armagedon. Qual é o verdadeiro significado da batalha do Armagedon? Todas as forças do inferno estão unidas. Todas as forças do mal estão unidas, e elas avançam contra o povo de Deus para destruí-lo. É esse conflito final entre o bem e o mal. É esse conflito cósmico entre Cristo e Satanás. Mas, nesse momento, ocorre a 7ª praga. Pedras de granizo caem do céu. Nós lemos isso aqui. E o 7º anjo derramou sua taça no ar. E veio uma grande voz do céu, do trono, dizendo, está feito. Houve vozes, trovões, relâmpagos e um grande terremoto, e a grande cidade, Babilônia, foi dividida e caiu, e toda a montanha e ilha foram removidas dos seus lugares, e uma pedra de granizo do tamanho de um talento caiu do céu, isso equivale a 30 quilos. Então, o que acontece? Jesus disse, está feito. Acabou. Pecado, doença e sofrimento, nunca mais. Doença, desastre e morte, nunca mais. Poluição e pobreza, nunca mais. Confusão e caos, nunca mais. Jesus disse, é hora de buscar o meu povo. É hora de libertar o meu povo. Então Jesus desce pelo corredor do céu, mas antes disso, a 7ª praga acontece. Terremoto, toda montanha e ilha são removidas dos seus lugares. As pedras de granizo caem. Os ímpios são destruídos. Os justos mortos são ressuscitados. Os justos vivos são transformados. Justos mortos e justos vivos recebem corpos imortais. Eles são arrebatados para encontrar Cristo nos céus. Eles foram fiéis a Cristo, fiéis quando a marca da besta apareceu, fiéis nas 7 últimas pragas. Pela sua graça, pelo seu poder, por sua misericórdia, por seu amor, eles não cederam. Meu amigo, Jesus está te conduzindo a algo muito mais profundo do que você já experimentou no passado. Ele está te guiando para uma fé que vai suportar provações, dificuldades e sofrimentos, a fé de Jesus. Pela graça de Deus, estenda a mão para ele agora mesmo e diga, Senhor, obrigado pelas promessas de Deus. Obrigado porque estou do lado vencedor. Obrigado porque Jesus está ao meu lado para me fortalecer nas provações de hoje e me preparar para as provações de amanhã. Obrigado porque o Senhor nunca vai me deixar nem me abandonar.
Obrigado porque, quando o poder da besta impor sua marca, em Cristo eu posso ser vitorioso. Obrigado porque terei anjos me protegendo durante as pragas. Obrigado porque, mais uma vez, o Senhor virá para me levar para casa. Vamos orar. Pai do céu, te agradecemos de todo o nosso coração porque Jesus Cristo é nosso Salvador e Redentor, porque Ele morreu por nós e porque Ele virá novamente para nos buscar. Nós te louvamos por isso. Em nome precioso de Jesus, entregamos nossas vidas a Ti, em nome de Cristo. Amém.